Então, irmãos, vamos seguir com a nossa reflexão. Nós paramos em Tomás de Aquino, a síntese medieval. Então nós temos essa distinção aqui em Tomás de dois níveis, né? Tomás pensa na natureza graça da seguinte forma: a graça é a esfera da autoridade da revelação, do Deus Criador, do céu, das coisas celestes, da alma, a unidade da experiência, o nível superior. A graça se refere a essas realidades. E a natureza é a esfera da autoridade da razão, a esfera da criação, do visível, do humano, da diversidade da experiência, é o andar inferior. Então nós temos esse mundo, que é um mundo das coisas espirituais que só podem ser conhecidas por uma revelação, e o mundo das coisas da natureza que, por meio da razão natural, nós somos capazes de compreender. Então foi um momento muito importante essa ressíntese teológica, mas ela envolveu um dualismo, que o Schaeffer chama de dualismo de natureza e graça, em que fica o mundo espiritual, o mundo das coisas religiosas, ou mundo das coisas espirituais ou sagradas, muito separado do mundo das coisas seculares, das coisas da natureza, que seguem a sua própria lógica. Lembrando que a suposição desse projeto é a visão frágil sobre natureza e graça. Essa questão é uma questão antiga, quando Agostinho estava lutando com Pelágio, com as ideias de Pelágio, do século IV, né, para o 5, ou 5 para o 6. Não sou muito bom de datas aqui. Mas quando ele estava no seu conflito com o Pelágio, a questão central era isso, era se o homem precisa da graça para se aproximar de Deus e ter uma vida moral, ou ele é capaz de ter isso sem a vida moral. Pelágio chegava a afirmar que um pagão, sem o conhecimento de Deus, mas seguindo a luz natural da consciência e da razão, ele poderia talvez se aproximar de Deus e ser salvo, pelo seu esforço. Então Agostinho rejeita isso totalmente, ele diz, sem a graça a natureza não chega lá, é completamente insuficiente, e na verdade ela está corrompida. Então essa discussão, o que acontece depois é que há um enfraquecimento do agostinianismo, embora Tomás fosse agostiniano também, mas há um enfraquecimento do agostinianismo, e Tomás propõe essa visão que é uma visão, uma espécie de acomodação, né? Então que a queda não teve um impacto tão grande. Bom, qual o impacto que isso tem do ponto de vista da cultura na época? Então, essa é uma pintura do Timbaud, Madonna e Sua Majestade, 1285 a 86. É interessante a gente observar nesse quadro que ele ainda segue aquela estrutura hierárquica, né? Vocês lembram da catedral? Então, veja como é o desenho aqui. Claramente, existe uma seta, existe uma direção, e a pintura aponta para cima. Maria é a figura mais alta, ela está no centro. Veja que o tamanho das figuras tem a ver com a sua glória. Então veja que o menino Jesus é do tamanho dos anjos, né? E a Maria é gigantesca, perto aí dos outros, mas aqui você tem um mundo, né, divino e tal, e aqui embaixo você tem dignitários da igreja e tal, e já estão no nível inferior, né? Então veja que esses andares aqui estão aí para representar níveis diferentes de glória, né? De divindade. Então os tamanhos, as formas, as cores são organizadas para apresentar o espiritual. Mas olha só como um pouco depois, quando a gente está se aproximando já do Renascimento, as coisas começam a mudar. Então essa é a deposição de Cristo do Giotto, 1267 a 1337. É um quadro assim, uma pintura muito famosa. E ela claramente mostra uma ruptura com o universo do ícone, né, que a gente tem, por exemplo, ainda no Timbaud, que é um universo hierárquico, onde existe a impassibilidade. Lembra do ícone do ano 600, aquele ícone do Christus Pantocrator? Cristo é totalmente impassível. Ele tem um olhar profundo, sério e impassível. Então, isso é típico dessas pinturas sacras, até a gente chegar às portas do Renascimento. É a impassibilidade como um traço do divino. Aqui a gente já tem uma situação completamente diferente. Se você prestar atenção, o quadro ele tem o seu equilíbrio geométrico, mas a gente percebe aqui que Jesus está no canto, né?
Você vê a diferença aqui do quadro anterior, como aqui Maria está no centro, né? Opa! Maria está no centro. Maria está no centro aqui. Ela, quer dizer, a posição geométrica aqui, ela é bem tradicional, é bem a catedral, né? Mas já no Giotto, acho que o negócio está meio desobediente aqui. Eu acho que é lá em cima, né? Aqui não. Não. Então, gente, aqui você tem claramente que Jesus está numa posição diferente. Você ainda tem as auréolas, mas olha a expressão de sentimentos. Os próprios anjos estão chorando. Os anjos estão chorando no céu. Então aqui a impassibilidade, que era um traço do divino na visão grega, já está sendo superada. Aqui você já tem faces bem específicas, né? As pessoas têm expressões particulares. O que é isso? É a entrada do particular. É exatamente isso, que está entrando na cultura, na arte ocidental. Vejam que naquele quadro hierarquizado não existe natureza, mas perceba que aqui em Giotto você já tem natureza, né? Você tem aqui a árvore, tá vendo? Você tem aqui esse pedaço aqui de pedra, de terra, que tem uma função, na verdade, estética, né? Na verdade, o objetivo é apontar para o canto do quadro, né? Por isso que tem esse negócio aqui, é para o seu olho correr aqui e cair aqui. Mas, ainda assim, tem uma finalidade, é mostrar a natureza. Então, você tem montanhas atrás, o céu é azul. Então, de repente, a natureza está começando a emergir e se tornar importante. Isso é um resultado dessa descoberta da natureza no final da Idade Média, que não foi uma coisa em si mesma ruim, ela teve sua importância. Um outro quadro interessante, bom, depois eu vou falar sobre o quadro, vamos... Foi. Mas no quadro anterior, eu acho que vale a pena mencionar, isso tem um pouco a ver com Aristóteles, porque Aristóteles tinha uma filosofia que, em vez de tratar do mundo de forma estática como Platão, que existe o mundo da matéria e o mundo das ideias, Aristóteles falava muito do devir. A filosofia dele era a filosofia do movimento. Então, o que você tem é o ato puro e tem a potência. A potência é o universo das possibilidades. Quer dizer, é o que não é, na verdade. É o polo do não ser. E o ato é o polo do ser. Por isso que Deus é tratado como o ato puro da existência. E tudo que está entre o não ser e o ser, que é o ato puro, é o que está se tornando, é o devir. Então, é uma filosofia em que existe um movimento em direção ao ser. E por isso, nessa filosofia aristotélica, ela é melhor para explicar movimentos. Por exemplo, existe uma física aristotélica, para explicar os movimentos físicos, por exemplo. Então, daí que essa filosofia estava mais preocupada com a mudança. Então, aonde no contexto grego o santo é impassível, no contexto já medieval, tomista, o santo tem emoção, né? Então, Platão é sem emoção e Aristóteles é com emoção. Apesar de também Aristóteles considerar a emoção uma coisa inferior e tal, tecnicamente, né? Isso é uma forma de passar. Mas assim, a mudança, a transformação, por exemplo, no Madonna, aquela pintura da Madonna, não tem nada acontecendo, é só uma representação icônica. Mas já em Giotto tem um evento que está sendo pintado. É uma coisa que está acontecendo. Então, o mundo espaço-temporal está se tornando importante. Isso acontece na literatura também. Esse aqui é o Dante Alighieri. Não sei quem aqui já leu a Divina Comédia. Alguém aqui já leu? Aí alguns leram. Fantástico, fantástico. Vale a pena ler a Divina Comédia. Então, o Dante começa a sua viagem na Divina Comédia. Você sabe que ele vai para o inferno e depois vai para o céu, né? Ele começa a sua viagem, ele vai e passa pelo limbo, aí vai descendo ali para os níveis, vários níveis do inferno, até sair pela cloaca do inferno, que na verdade é o traseiro do capeta mesmo. Mas como diz o meu amigo Marcel, é a cloaca do réu. Ele fala que a cloaca, uma coisa muito ruim, ela está na cloaca do réu. Mas tem esse processo dele descendo até lá embaixo. Depois ele sobe
E aí ele vai sendo escoltado através do purgatório, através dos vários céus, até chegar no céu dos céus, que tem um nome técnico do pensamento medieval para isso, é o empírio. Então ele chega no empírio e lá ele vai ter uma contemplação que é descrita de forma simbólica da trindade e do amor divino. Então, assim, é um livro que apresenta de forma literária muito da teologia do pessoal e também é uma crítica social. Mas é muito interessante que a descida aos infernos, quem é que escolta Dante na descida aos infernos? Quem é que sabe? Vamos ver se alguém tem memória boa aqui. Virgílio, o poeta clássico, Virgílio. Por que Virgílio? Você percebe isso no livro, porque Virgílio representa simplesmente a razão natural, a natureza na sua forma mais pura, porque existe a natureza corrompida, mas ela não é necessariamente corrompida. Virgílio é a natureza sem a graça. Então ele não habita, ele não sofre no fundo do inferno. O Virgílio está exatamente no meio. Ele não está no céu, mas também não está no inferno. Ele é a natureza. Ele tem o papel na literatura que Aristóteles tem na filosofia para Tomás. É alguém que, assim, digamos assim, é o máximo de pureza que o homem natural poderia alcançar. Então ele está na beirada do inferno, mas não está no inferno. O que isso supõe? Que a queda para ele não foi total. Né? Então é interessante ver isso. Isso está na arte, isso está na filosofia, mas está na literatura também. Então o Virgílio faz, né, o poeta latino faz a visita, e depois quando ele volta, aí o Virgílio fala, daqui para frente eu não posso mais te ajudar. E aí quem entra? Aí entra Beatriz, né, que é uma amada dele lá, mas que representava, na verdade, a Maria, né, a santidade e tal. Então aí é a graça. Para você subir, você precisa da graça, entendeu? Mas para você descer, a natureza é suficiente. Então, isso é aquele dualismo, né? Mas é interessante que há uma valorização da natureza com isso. A gente tem, quer dizer, Virgílio é o quê? É natura pura. Aristóteles é natura pura, Virgílio é natura pura. É a natureza que não tem a graça, mas também não está corrompida, então ela está no meio. Né? E o que isso está promovendo? Gente, dá para perceber. Está promovendo a ideia de que a natureza pode ser autônoma e continuar sendo boa. Ela só não é sobrenatural, mas ela pode ser autônoma. Ela não tem que ser corrompida, ela pode existir, ela sem corrupção, né? Sem uma graça especial. Então tem um treta aí. Tem treta aí. Um outro cara importante aqui é o Petrarca, né? Era um escritor também, italiano. Ele, além de ser o fundador do humanismo, considerado o fundador do humanismo nas letras, ele foi, isso é um dado muito interessante, o primeiro alpinista da história, Petrarca. Em 26 de abril de 1336, ele subiu o Monte Ventoux. Era uma montanha muito grande que tinha lá na região. Ele subiu essa montanha simplesmente pelo prazer de contemplar a natureza. Gente, as pessoas não subiam montanhas para ver a natureza antigamente, porque as pessoas não viam a natureza como tal. Então a natureza está sendo redescoberta. E isso é interessante, né? Porque é uma experiência estética, mas ao mesmo tempo tem um mindset aí. De repente os caras não estão só pintando as paisagens, eles estão subindo as montanhas para enxergar as paisagens. Quer dizer, os particulares estão sendo descobertos. Então, isso a gente pode dizer que, de certa forma, é uma contribuição de Tomás. Né? É a redescoberta do particular e a ordem espaço-temporal. Então, você tem o interesse pelas ciências, o interesse por viagens, começa a aparecer muita gente que sai para viajar pelo mundo, para conhecer o mundo, para saber o que tem no outro lugar. O Marco Polo, ele é um ícone desses viajantes, né? Um exemplo desses viajantes. E as pessoas começam a colecionar objetos, e assim por diante, de outras culturas. Então, é uma grande transformação que está acontecendo no Renascimento. Enfim. Então, o que nós temos aqui? Essa divisão de natureza e graça. Filosofia, Aristóteles, Virgílio, sistema civil, comércio, é o mundo secular. E aqui você tem teologia, tradição, escritura, magistério, sistema eclesiástico, o monge, as igrejas, é o mundo da graça. Então agora você tem dois universos.
Você tem o universo das coisas santas e o universo das coisas profanas, num nível diferente do que você tinha antes. Eu já tinha isso antes, mas não de forma tão intensificada. Então, agora nós temos o que foi chamado por Schaeffer de a renascença secular. Nesse momento, aparece, depois de Tomás de Aquino, um outro filósofo importante chamado William de Ockham, ou Guilherme de Ockham. Esse cara, ele faz uma crítica do aristotelismo. Ele fala assim, não, o aristotelismo não é uma boa filosofia. Na verdade, ele critica toda a filosofia grega mais tradicional, tanto a aristotélica quanto a filosofia platônica. Ele, na verdade, digamos assim, ele radicaliza o aristotelismo. Porque Platão enfatiza o quê? Os universais. Aristóteles tem universais, mas tem particulares. Ockham vai na outra direção e fala assim, não existem universais, só existem particulares. É como se ele radicalizasse isso. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer o seguinte, onde Platão dizia, existe o José e existe o João, mas existe o ser humano, que é uma ideia, uma forma racional da qual o José e a Maria participam. Eles são seres humanos, mas existe o humano. Já Aristóteles falava assim, não, a gente deriva o humano dos particulares. Ockham dizia assim, não existe o humano, existe fulano e beltrano. Não existe o conceito de banco, não existe esse universal, ele não é real. A gente que inventa isso porque a gente compara as coisas. Existe esse banco, aquele banco, não existe, entre aspas, o banco. A ideia de banco está na nossa cabeça, ela não existe no mundo metafísico, ela não existe lá, ela existe aqui, a gente que inventa essas palavras. Então, aonde o Platão achava que as categorias gerais que a gente usa, elas têm uma base no mundo das ideias que Deus criou, elas estão na mente divina, Ockham dizia que não tem nada disso, que a gente que dá nome para as coisas e é só isso, a gente que deu os nomes. Esses nomes podem estar errados, em tese, mas não existem ideias eternas na mente de Deus ou no mundo espiritual e tal. Então ele dizia, por exemplo, 10 mandamentos, não matarás. O pessoal pensava assim, não matarás significa que Deus deu esse mandamento porque é bom preservar a vida e é mal matar. Ockham dizia que não. Ele dizia o seguinte, Deus podia ter feito os 10 mandamentos diferentes, podia ser assim, matarás sempre que puderes, adulterarás sempre que puderes, e assim por diante. E se Deus tivesse feito os 10 mandamentos assim, isso ia ser o bem, e a gente ia achar bom. Mas como Deus decidiu que ia ser não matarás e não adulterarás, é por isso que a gente acha que matar é errado e adulterar é errado. Ou seja, por que a gente tem a ordem que a gente tem nesse mundo? Ela não reflete o caráter de Deus, ela reflete a decisão de Deus. Ele decidiu fazer assim, podia ter sido feito de outro jeito. Então não reflete uma ordem divina, não tem nada disso. Essa ideia de Deus é chamada de potestas absoluta. Deus seria o poder absoluto. Ockham dizia, Deus ex lex est. Deus está além das leis. Não existe nenhuma lei governando Deus, ou as leis não expressam aquilo que Deus é. Então, isso é representado nesse desenho aqui, né? Pensa assim, que isso aqui é um rato, mas isso aqui não se conecta com outros ratos. A ideia de rato é uma ideia que a gente forma, mas não existe uma essência do rato, que cada rato participa dessa essência. Não existe uma essência da natureza humana. Existe esse indivíduo, aquele outro, e nós damos um nome único para todo mundo, porque isso é funcional para nós. Mas não existe uma essência da natureza humana. Mas por que isso é importante? Porque de uma situação em que os universais são enfatizados, a gente cai numa situação em que os universais, todo mundo duvida que eles existem agora. O que existem são só os particulares. E isso acaba tendo um impacto na cultura bastante significativo. O que acontece é que a solução que Tomás de Aquino fez para juntar os universais com os particulares foi quebrada. Porque, usando Aristóteles, ele ainda estava dizendo que o nosso pensamento racional ainda é unificado pela graça. Porque é a graça que estabelece a natureza. Então, todos os particulares da natureza vêm de lá. Mas com o Guilherme de Ockham, o quadro muda.
porque a gente não considera mais os universais como descrições da realidade, a gente só tem os particulares. Então, essa mudança, o Schaeffer considera ela muito importante para o futuro do Ocidente. Porque aí a síntese católica medieval é rompida. Continua com a ideia que a graça aperfeiçoa a natureza e que a queda não afetou a razão. Essas ideias continuam. Mas acontece esse questionamento do nominalismo. Então, o que você tem? Uma esfera divina de autoridade, que é o nível superior, e a esfera da autoridade da razão. Só que essas duas esferas não estão unificadas mais. Em Tomás de Aquino elas ainda estão unificadas, mas com Ockham elas não estão mais unificadas. Então, você não pode sair da reflexão sobre a natureza e chegar aqui. Por exemplo, você não pode pegar a ideia da essência do ser humano e usar isso para dizer como Deus deve ser. Por quê? Porque a ideia sobre a essência do ser humano é um nome que nós inventamos. Não reflete uma essência que Deus criou. A gente que tem um conceito de ser humano que a gente formou. Então não dá para você usar esse conceito para chegar, para refletir sobre as coisas espirituais, sobre as coisas divinas e tal. Então, o que Aristóteles fazia, que ainda tentava juntar os dois andares, acontece a ruptura. Então, esses dois andares estão totalmente separados. Você conhece a teologia pelo ensino da igreja e pela Bíblia, e você dá nomes para as coisas da natureza, mas você não tem que aplicar esses universais, o que não são chamados de universais, né, da revelação para entender a natureza. Você não faz mais essa aplicação. Isso dá uma grande controvérsia, né, na Europa, uma controvérsia enorme. Nas universidades europeias, principalmente. Então, o que nós temos? A razão humana ajuda a gente a compreender os particulares. Então, a razão humana serve para estudar as coisas empíricas. E a autoridade eclesiástica nos dá os universais revelados. Então, por exemplo, por que a gente sabe que Deus é universal ainda? Por quê? Porque Deus criou o mundo. Então, claro, então isso é um universal. Mas como que você sabe que existe universal? Por causa da revelação. Porque pela razão você não chega em universais. Pela razão você só estuda os particulares. Que os universais que a gente inventa é os que a gente inventa. Então, você fica com dois níveis. Os universais vêm da religião, os particulares vêm da razão. Separa completamente. Está muito claro o que vai acontecer aqui. Já dá para sacar. Na hora que o pessoal rejeitar a autoridade eclesiástica, com o que a gente vai ficar? Só com isso aqui. Quer dizer, os universais ficaram aprisionados no mundo da revelação e o mundo da razão ficou com os particulares. É isso que vai acontecer, e é um resultado do pensamento teria sido um resultado do pensamento de Tomás de Aquino. Então, isso tem uma série de influências na arte, na filosofia e na política, né? A Renascença surge como uma redescoberta do terreno, do humano e da sua individualidade pessoal. É o momento de descobrir os particulares. Nessa época nasce a ciência política, a nova ciência, né? Eu vou falar um pouquinho disso. Nessa época, na arte, avança o retratismo e a autoria. Então, é no Renascimento, principalmente no finalzinho da Idade Média e no Renascimento, que os pintores passam a ser conhecidos, eles passam a ter nome, porque o indivíduo passa a ter importância. Nessa época, ao invés de só pintar quadros genéricos sobre situações sacras, o pessoal começa a pintar quadros da duquesa fulana de tal, e aí pintam um retrato dela. Então agora elas têm nome, têm identidade, ela não é um rosto feminino genérico, né, igual o quadrinho japonês. Não é um rosto feminino genérico, é o rosto da fulana de tal. Então, o retratismo uma das expressões dessa mudança, que é essa descoberta da natureza e dos particulares. A razão autônoma, no entanto, começa a, como Schaeffer diz, devorar a graça. O que acontece? Eu vou explicar isso já, mas o que acontece é que a ênfase na natureza e nos particulares começa a crescer tanto que o interesse pelas coisas universais e pelo sobrenatural começa a se perder. E os homens passam a habitar nesse andar inferior, que é o universo dos particulares. Então, nomes relevantes dessa época são Maquiavel na política, pensamento político, né, Copérnico na ciência, Van Eyck, Da Vinci,
na pintura, Da Vinci também na matemática e outras, e também na parte de engenharia, né, de invenções, Rafael na pintura. Então vamos ver aqui um quadro do Van Eyck, que é bem interessante nesse sentido. Esse é a Madonna de Roland, do Van Eyck, de 1435. Van Eyck viveu de 1380 a 1441. O que a gente tem aqui? Vocês vão lembrar do Giotto. Aqui, a representação da natureza ao fundo ficou muito mais detalhada. Então, você tem aqui um navio, você tem um rio muito bem pintado, tem floresta, tem a cidade lá no fundo. Então, existe horizonte, a natureza está cada vez aparecendo mais na pintura. Ela está se tornando cada vez mais relevante. São os particulares. Ao mesmo tempo, a Madonna, aqui é Maria, né? E esse aqui é o chanceler Roland, que ele pediu para pintar ele na devoção, né? Então aqui ele está adorando o menino Jesus, está no colo de Maria, aqui tem um anjo coroando Maria, mas veja assim, que a Maria ainda é grande, né? Mas perceba que o Roland está de frente para ela, eles estão no mesmo nível. Veja como isso é diferente da Madonna de Timbaud, né? Aquela do hierarquizada, já é bem diferente essa Madonna, já por isso, mas perceba que aqui ainda há uma integração de natureza e graça, a graça está integrada dentro da natureza, as coisas ainda estão juntas, ainda dá para você olhar pela pintura e tirar a conclusão que essa aqui é Maria, está tranquilo ainda. Então, veja só, Tomás de Aquino propôs uma solução para juntar natureza e graça, mas não foi imediatamente rompido, foi uma solução temporária, ficou unificado, mas começou a romper. Mas isso aqui é um exemplo de que quando ainda estava unificado. Mas veja só, essa outra pintura que o Schaeffer discute bastante, que é do Filippo Lippi, viveu de 1406 a 1469, esse quadro está em Florença, Madonna e a Criança, 1465. O que nós temos aqui? Maria, de novo, com o menino Jesus, é um tema que a gente repetiu, mas tem uma diferença crucial, é o rosto dessa moça. O Filippo Lippi está pintando a Maria, mas todo mundo em Florença sabia que esse rosto era da amante dele. O Schaeffer pega esse exemplo para mostrar que o que está acontecendo é que quando você deu autonomia para a natureza começa a devorar a graça. Então, começa a acontecer uma dessacralização, já dentro da arte sacra começa a haver uma dessacralização. Então, parece que os particulares, aquilo que é neutro, aquilo que é pagão, começa a se tornar não somente relevante, mas mais importante do que a graça. E a graça vai sendo jogada para o escanteio, ela vai indo para o escanteio. Então, aqui nós temos um outro quadro muito importante, né, dessa época, do Botticelli. É o Nascimento de Vênus, de 1485, também discutido pelo Schaeffer. Veja que interessante, é um quadro maravilhoso, é muito bonito. Claro que não é o padrão de beleza nosso, moderno, né? Mas é um quadro assim, quem discute muito isso é o Roger Scruton, né? Ele fala muito desse quadro. E é um autor contemporâneo, conservador, que escreve sobre filosofia da arte. Ele tem livros sobre filosofia da música, da arquitetura, e tem um que chama Sobre a Beleza, On Beauty, e vale a pena conhecer. Mas o Botticelli, o que nós temos aqui? É a primeira vez que um tema completamente pagão é recuperado para a pintura. Isso é significativo, porque o pessoal ainda estava pintando coisas sacras, ou pintando retratos, começou a pintar a natureza, mas de repente agora a mitologia pagã pula para cima e começa a ser pintada, vira tema dos pintores renascentistas. E é verdade que havia uns ciclos renascentistas que eram bem platônicos, tá? Eu falei que o aristotelismo estava crescendo, mas muita gente retornou para o Platão, leu Platão outra vez, tentou trazer ele de volta. E o platonismo influenciou muito essa pintura italiana, que, na verdade, o que o Botticelli quer representar aqui? Não é uma moça, é a beleza em si. Só que ele vai usar categorias pagãs para comunicar isso. É muito interessante saber que o Botticelli passa por uma transformação e muda a forma de representar, muda os temas da sua pintura. O que nós temos de novo aqui? Uma anunciação. Mas o Botticelli, que ficou muito tempo pintando temas pagãos, de repente começou a pintar de novo temas sacros. Mas olha só, você tem aqui a natureza, né, está no fundo, a árvore e tal, né, então essa temática da natureza sempre presente, mas aqui você tem o anjo diante de Maria, e a Maria é uma Maria de verdade, não é a Maria do Filippo Lippi, né? O que aconteceu com Botticelli?
Um fato muito curioso. O que aconteceu com Botticelli foi Savonarola. O pregador Savonarola convenceu muita gente lá onde ele estava, e o próprio Botticelli passa por uma experiência religiosa e se converte de verdade ao cristianismo sob influência do Savonarola. E isso é muito interessante, porque isso mostra que houve na Itália, surgiu uma possibilidade de uma reforma que talvez levasse a uma integração novamente de natureza e graça. Só que você sabe que o Savonarola foi perseguido, aprisionado, julgado e queimado. Então acabou o avivamento do Savonarola. E depois do Botticelli, que continuou cristão o resto da vida, mas não houve um segmento dessa reconexão no sul da Europa de natureza e graça. Então isso aqui é meio que exceção, assim. Né? Um pintor que estava indo para o lado mais pagão, ele de repente voltar e tentar integrar novamente as coisas, né? Agora, um outro cara importante é o Michelangelo. Então, esse é uma escultura do Michelangelo que chama Nascimento. Na verdade, é uma série de esculturas, é como se fosse um corredor que tem várias delas assim, e você tem essa sensação de que tem um homem tentando sair da pedra. É como se eu estivesse tentando se libertar das pedras. E no final desse corredor, o que é que tem? Isso é interessante. No final desse corredor tem o Davi de Michelangelo, que é a próxima. No finalzinho do corredor. Davi de Michelangelo, de 1506. Né, uma figura, você olha assim e fala, qual é o tamanho dessa imagem? Você imagina que é uma escultura mais ou menos da sua altura, mas tem 5,7 metros. É quase 6 metros de altura essa escultura do Michelangelo. E as outras, elas foram colocadas ali no caminho. Né? Existe uma noção ali interessante. O homem saindo da pedra chama nascimento, né? Tem várias. Mas é curioso que o homem não chama nascimento, mas não é uma criança, é um adulto saindo da pedra. E ele chamou a escultura de nascimento. Ele está falando de quê? Ele está falando do homem. E por que ele pintou o rei Davi? Ele não está querendo representar Davi, né, gente? Francamente, ninguém sabe como que o Davi era. O que é que Michelangelo quer representar? O homem. Ele quer representar o homem. É com isso que ele está preocupado. É a glória do homem. Né? Então, nós estamos entrando nesse momento antropocentrista do Renascimento. Eu vi uma réplica dessa escultura no Victoria and Albert, que é um museu que tem em Londres, que tem réplicas de pinturas e esculturas de vários lugares do mundo. Então é um bom lugar. Você não pode viajar muito só para um lugar, onde você vai para lá. Que aí você lá vai encontrar essas réplicas e tal. Mas é bem interessante. Agora, na área da política, tem um outro sujeito importante, que é o Nicolau Maquiavel. Escreveu O Príncipe, né, 1469 a 1527. Maquiavel, ele está fazendo o mesmo procedimento que está acontecendo na arte e na filosofia, ele vai aplicar no pensamento político. Então, ele é o pai do que foi chamado de a nova ciência da política, que é uma forma de estudar a política não a partir de conceitos abstratos ou universais sobre justiça, sobre autoridades e assim por diante. Como é que ele faz? Ele faz um estudo empírico a partir da observação de como os governantes da Itália faziam, e a Itália não estava unificada nessa época, vivia o povo em guerra, uma cidade em guerra com a outra e tal. Então ele faz um estudo mais empírico sobre como funciona a criação e a manutenção do poder. É a nova ciência da política, é um estudo empírico sobre o poder. Como que o poder é ganho, como o poder é conservado. É um livro de ciência política, mas ninguém tinha feito isso antes. E é interessante que no pensamento político de Maquiavel, a ciência do poder é totalmente abstraída dos universais. Por exemplo, conceito de justiça, conceito de verdade, conceito de proporção, por exemplo, né, ideias de Estado, leis para a ordem social, tudo isso é abstraído. Ele fala assim, não quero saber disso, eu quero saber como que o poder funciona. Então o que nós temos aqui? Só os particulares. Os universais, como concebidos pela tradição cristã europeia, são esquecidos. Eles não interessam mais, porque você precisa agora de uma ciência empírica. E é interessante que aí você tem primeiro a nova ciência da política, que é meio que fundada com Maquiavel, depois tem Thomas Hobbes e por aí vai, tem vários outros, Jean Bodin e outros
que vão estudando a política, mas aí você tem as novas ciências do homem. Então você tem a economia política, que vai na mesma lógica, né? Com Adam Smith. Depois você tem o pensamento dialético de Hegel, que ainda trabalha com universais, mas depois ele vai virar o materialismo dialético, né? Com a inversão materialista, e aí também é supostamente um estudo empírico. Você tem a sociologia positiva, que também quer fazer um estudo da sociedade de baixo para cima para saber como o homem funciona. Então, todas essas novas ciências do homem vão surgindo nessa mesma onda. Tipo assim, a gente vai tentar explicar o homem bottom-up, de baixo para cima. Nós não vamos começar com uma visão do que o homem é. Nós vamos tentar começar de baixo e construir a nossa imagem de quem é o homem. Né? Inclusive, tanto o liberalismo político como o estatismo foram muito influenciados por uma ideia que vem lá de Ockham. Vocês lembram da potestas absoluta que eu falei? Que na visão de Ockham, Deus estabeleceu esse mundo desse jeito porque Ele quis e não porque Ele expressa alguns traços eternos do seu caráter, mas porque Ele decidiu fazer o mundo desse jeito. Dessa concepção da soberania de Deus, surgiu a concepção de liberdade humana como arbítrio. O que é liberdade? É a capacidade de você fazer o que você quiser. Esse conceito de arbítrio, ele está por trás dos conceitos modernos de liberdade e de soberania. É por isso que o Maquiavel acha que é possível fazer uma ciência do poder puro. O que é a ciência do poder puro? É também uma ciência da liberdade. É como que um governante faz o que ele quer. Como que ele tem que governar para ele fazer tudo o que ele quer e continuar no poder. Né? Então, o que é isso? É um conceito de liberdade. O conceito de liberdade liberal também, que eu sou autônomo e aquilo que é meu eu faço o que eu quiser com aquilo, ele também é derivado dessa ideia, que é uma ideia errada de Deus, que é a ideia de soberania e liberdade como arbítrio. Tanto o liberalismo político quanto o socialismo, eles têm esse mesmo vício ideológico-teológico, que é a visão ocamista da natureza de Deus, que é diferente daquela visão mais trinitária de que Deus tem um caráter e que o que Ele faz reflete esse caráter. Daí que eu tenho falado por aí, muita gente não entende bem, às vezes eu falo assim, não, o socialismo não é adequado para o cristão, mas o liberalismo político, o libertarianismo político também não é bom. Aí o pessoal não sabe por quê, mas tem uma razão, é porque ele é herdeiro de uma visão distorcida da liberdade divina. O pessoal, é porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então, quando você tem uma visão errada da liberdade divina, isso vai ser projetado em uma visão errada da liberdade humana. E isso é exatamente o que aconteceu no pensamento político ocidental. Então, esses problemas teológicos ali do Renascimento foram todos transferidos para outras áreas da cultura. Né? O próximo quadro é a Escola de Atenas, de Rafael. Aqui, esse quadro é uma coisa interessante. Ele está em Roma e ele está de frente para um outro quadro que representa a igreja. Então isso é interessante, é como se fosse assim, Atenas de um lado e Jerusalém do outro lado. Tá? Atenas de um lado e Jerusalém do outro lado. A igreja e os filósofos gregos. Então na parte da igreja tem os nomes santos, os importantes da igreja e tal. E do outro lado tem a Escola de Atenas, que é a visão da natureza. E a visão da natureza tem o quê? Você tem dois filósofos aqui, né? Um está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. O que é a ideia que está sendo comunicada? Platão está apontando para cima, porque ele está preocupado com os universais. E Aristóteles está apontando para baixo porque ele está preocupado com os particulares. É porque isso era o debate que estava acontecendo na época. Mas a vitória dos particulares vai sendo cada vez mais intensa. Então, aos poucos, o pessoal vai se livrando da filosofia grega e tenta colocar no lugar da filosofia grega a ciência empírica. O Francis Bacon, por exemplo, vai defender isso. Mas com a expectativa de que, partindo dos particulares, do estudo da natureza, você vai explicar tudo e o próprio homem, sem ter que apelar para a revelação para te dar universais. Essa é a expectativa que o pessoal tem. Então nós temos agora uma nova situação em que os universais estão sendo questionados, os universais que são dados pela revelação, né? A filosofia grega está sendo questionada e o pessoal começa a confiar no estudo empírico, a mecânica, a matemática, a geometria como meios de explicar o que é a realidade e dizer o que é o homem, sem a gente ter que apelar para a revelação. Mas é o que vai acontecer. Eu vou ler um trechinho aqui do Schaeffer, quando ele vai falar sobre Leonardo da Vinci. Isso está aqui no Morte da Razão. É muito interessante.
O problema pode se expressar da seguinte forma: onde encontrar a unidade depois de conceder plena liberdade à diversidade? Se são libertadas, de que modo conservá-las em um todo uno? Leonardo se debateu com esse problema. Ele era um pintor neoplatônico e muitos têm dito, e julgo com propriedade, que ele foi o primeiro matemático moderno. Percebeu ele que, se partirmos da racionalidade autônoma, chegaremos à matemática, que é uma coisa que se pode medir. E a matemática trata somente de particulares e nunca de universais. Portanto, nunca iremos além da mecânica. A uma pessoa que se apercebia de quão necessária era a unidade, era patente a insuficiência desse esquema. Então, Da Vinci procurou pintar a alma. Não a alma cristã. A alma era para ele a universalidade. A alma, por exemplo, do amor, ou a alma da árvore, ou a alma do homem. Uma das razões por que ele jamais pintou de modo intenso foi porque procurou desenhar, e sempre desenhar, para tentar retratar o universal, mas nunca conseguiu. Giovanni Gentili, um dos maiores expoentes do pensamento filosófico italiano, disse que Leonardo morreu em desalento porque ele não queria abrir mão da esperança de uma unidade racional entre os particulares e o universal. Para haver escapado desse desalento, seria necessário, no entanto, que Leonardo fosse outra criatura. Teria sido imperativo se desvencilhar do anelo por uma unidade acima e abaixo da linha. Leonardo, que não era um pensador da linhagem moderna, jamais abandonou a esperança de um campo de conhecimento unificado. Em outras palavras, não abria mão da esperança do homem erudito, que no passado se caracterizou por essa insistência em uma visão unificada do conhecimento. Então, o que o Schaeffer está dizendo aqui? É que, veja só, por exemplo, o que nós temos aqui no homem vitruviano, que é uma figura muito conhecida do Da Vinci? Ele está representando o ser humano, mas ele está representando o ser humano como? Geometricamente, por meio de proporções matemáticas. Vocês estão vendo? É interessante que esse homem vitruviano virou um ícone do Renascimento e do pensamento humanista, sem perceber exatamente o que ele está dizendo com isso. O que ele está dizendo? Que a gente tem que tentar descrever o homem a partir dos particulares e tentar encontrar os universais a partir dos particulares. Você não recebe os universais prontos, você tem que construir de baixo para cima. Então vamos desmantelar o homem matematicamente para a gente entender como ele funciona e depois a gente junta, mas não consegue juntar. Essa foi a questão, que o Da Vinci não conseguiu de fato ter uma visão unificada da realidade e da natureza humana, não chegou nisso. Então isso antecipa a crise da modernidade. O que é a crise da modernidade? Por causa do dualismo de natureza e graça, a gente começou a pensar que existe um mundo secular e que, com a razão natural, a gente entende o mundo secular e não precisa da assistência da revelação e da graça para o mundo secular funcionar. Mas quando o pessoal deixa o secular de fora, a gente perde os universais e não consegue mais dar sentido para a experiência humana ordinária. E aí você vai ter, por exemplo, uma ciência política que não consegue encaixar a justiça nela. Ou você vai ter uma pintura que começa a fragmentar a imagem do homem. Será que era essa formiguinha que estava passando os slides? Agora, existe uma alternativa, que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi por outro caminho. E é muito importante a gente entender como ela é diferente da Reforma no Sul, né? Então, a gente tem no norte da Europa, por exemplo, um sujeito como Erasmo de Roterdã, né, que ele é holandês, mas foi estudar e produzir o seu Novo Testamento grego na Inglaterra, em Cambridge, né, quando ele foi em Cambridge. Bom, o que acontece? A reforma começa no século XVI na Europa. Ela propõe que só a revelação na Escritura promove uma unidade da existência. Na visão reformada, existe uma divisão entre os dois reinos, né? Existe o reino de Deus e o reino de Satanás, sem dúvida. Mas a reforma não tinha problema em afirmar a queda, porque os reformadores voltaram para Agostinho e falaram assim: não, a natureza não é autônoma. A graça não é só um complemento para a natureza. A natureza está corrompida e sem a graça ela nunca vai funcionar direito. Então toda a vida tem que ser governada pelas Escrituras. Essa é uma visão dos reformadores. Veja que é diferente da Renascença italiana, que pensava que a graça é para as coisas espirituais e a razão natural para as coisas naturais.
E na medida que os homens vão descobrindo as coisas naturais, o que eles vão fazendo com a religião? Jogando para escanteio. Para os reformadores não era assim, porque o pecado corrompeu tudo, você precisa da Escritura para tudo. Então toda a sociedade tem que ser organizada a partir da fé em Deus. Então é uma solução muito diferente da solução de Tomás. Os reformadores voltam para Agostinho. Claro, aqui o pecado, então, tem um lugar muito mais claro na teologia dos reformadores, né? Daí que a gente tem o conceito, né, por exemplo, de depravação total no pensamento calvinista. E você tem as carinhas ali do Lutero e Calvino, né? Vai aparecer? Obrigado. Lutero e Calvino. E tem outros reformadores, né? John Huss, Wycliffe, Tyndale, Guillaume Farel, que inclusive deu o nome, né, para o Centro de Estudos do Schaeffer lá, a Farel House, Bullinger, Melanchthon, Bucer, né? Tem o seminário Martin Bucer lá no sul, e Zwinglio. Então era um pessoal que enfatizava muito a graça e era muito sério, né? Você pega um cara como Zwinglio, por exemplo, quando ele se converteu, ele decorou todas as cartas de Paulo em grego, para ele fazer bem os sermões dele. Ele lia grego e decorou as cartas de Paulo em grego. Você não decorou nenhuma em português, né, meu irmão? O Zwinglio decorou todos em grego. Mas o que é interessante é que os reformadores reconheciam essa dualidade criador-criatura, mas eles não trabalhavam com dualismo de natureza e graça. Para eles, a natureza e graça estão unidos. Não existe natura pura. Não existe natura pura. Não existe natureza sem a graça. A graça é necessária para ela existir e é necessária para ela continuar existindo. Então é bem diferente do teosofema tomista, ou que algumas pessoas atribuem a Tomás, porque hoje há umas controvérsias sobre isso, mas não é nosso assunto. Nós estamos discutindo a visão do Schaeffer. Mas uma coisa interessante da visão dos reformadores, pega, por exemplo, Lutero. Lutero dizia assim: me ensinaram que era impossível entender Paulo sem Aristóteles. Mas eu descobri que é impossível entender Paulo com Aristóteles. Isso é o que Lutero dizia, porque ele rejeita a teologia católica. Mas o que ele abraça no lugar? Ele abraça o ocamismo, tá? Porque ele achava o seguinte, que com o ocamismo, você diz assim, não tem jeito de construir universais pela razão natural. Não tem? Então a gente não vai usar a filosofia para fazer teologia, vamos fazer estudo bíblico. Foi bom, porque aí o povo foi estudar a Bíblia, tá certo. Só que como uma filosofia completa não era suficiente. Ela só foi boa porque ajudou a soltar a Bíblia da filosofia grega, libertar a Bíblia da filosofia grega. Então aqui tem um quadro interessante, da época da Reforma. Você encontra isso aqui no Museu da Reforma, lá em Genebra. Aqui nós temos a Igreja Católica, né? Aqui nós temos os sacerdotes, os padres, com todos os apetrechos da liturgia católica, que eram usados para a missa e tal. E aqui nós temos um reformador, tranquilamente, esperando o resultado, para ver se eles conseguem ter mais peso que a Bíblia. Isso aqui não é um tijolo, tá, gente? Isso aqui é a Bíblia, né? Então é uma ironia, era um quadro irônico dos protestantes em relação aos católicos romanos, né? Tipo assim, o reformador está só olhando enquanto a Igreja Católica tenta fazer a religião ter mais peso que a Bíblia. Aqui nós temos os reformadores, todos representados, tentando proteger a chama do Evangelho, enquanto os católicos, os bispos católicos sopram para tentar apagar a chama do Evangelho. Então, assim, tinha muitas representações assim, interessantes, né? Mas quando eu fiz uma visita na Alemanha, uns 4 anos ou 5 anos atrás, e eu passei no norte da Holanda e eu fui lá num forte, que eu esqueci o nome do forte. E nesse forte está a primeira igreja protestante construída na Holanda. Muitas igrejas holandesas eram igrejas católicas que foram adaptadas. Mas essa igreja é a primeira que foi feita mesmo para ser uma igreja protestante, né? Ela foi feita foi construída em 1607 e depois reconstruída em 1869, mas é a mais antiga, da Holanda. E é interessante como a estrutura interna da igreja é diferente, né? Olha, eu entrei lá e tirei uma foto. Olha o que está no centro. Quando no culto do centro católico, no centro do culto católico, perdão, a gente tem os sacramentos. O centro católico fica parecendo centro espírita, né?
Mas no centro do culto católico tem os sacramentos. E no centro do culto protestante, o que você tem? O púlpito, né? Então, se você vê representações antigas, era assim, era um negócio meio circular, com o púlpito no meio. Tinha igrejas que era literalmente no meio, né? A gente já é uma adaptação aqui, né? Fica o púlpito na frente e o pessoal atrás. Mas era um negócio mais circular, né? E é bem interessante isso. Mas a reforma teve reflexos em várias áreas, né? Democracias e economias modernas desenvolveram-se, a ciência evoluiu com sua liberdade. Então, as primeiras sociedades científicas ocidentais surgem nos países reformados, né? A Royal Society é um exemplo. A maioria dos membros fundadores da Royal Society eram cristãos evangélicos puritanos. Inclusive o primeiro secretário-geral, o John Wilkins, depois ele virou até bispo. Então todo mundo eram pastores, eram pessoas religiosas e tal. Então você tem esse impacto na ciência, as artes vão florescer de uma outra forma, eu vou falar disso também. A igreja se fortaleceu com o sacerdócio de todos os crentes. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para o alemão corrente, né? A língua vernácula, e aí tinha que ensinar o povo a ler, né? Para o pessoal poder ler a Bíblia. Então o primeiro sistema de escolas públicas do mundo foi criado na Alemanha, no contexto alemão, para ensinar o povo a ler a Bíblia, para eles poderem ler a Bíblia. Então aí complicou a vida dos católicos, porque dos padres, né? Porque agora os cristãos liam a Bíblia e não tinha mais nada para ler, né? Não tinha Facebook, Caras, Guerra dos Tronos e tal, então o pessoal lia a Bíblia. E aí o pessoal sabia muito de Bíblia e o padre tinha que se virar e não conseguia, né? Então o povo lendo a Bíblia, a reforma ia espalhando. É interessante isso. Quando os holandeses estavam aqui em Recife, o Maurício de Nassau, a igreja holandesa ela tinha uma regra bastante estrita. Para você ser uma pessoa autorizada a fazer visitas para orar por enfermos, não é para pregar não, é para visitar e orar pelos enfermos. Você tinha que saber todos os 150 salmos de cor. Isso não era para pregar na igreja não, isso era para fazer visita. Aqui no Brasil, 1600 e quebradinho. Nós estamos em outro mundo, né, gente? Hoje o que você faz? Você não precisa nem ler a Bíblia, porque você nem tem Bíblia, você tem no celular, né? Você abre lá o versículo e tal, acha o versículo. Sem querer ser conservador demais, mas... Então, desenvolveu-se uma racionalidade própria, muito diferente da racionalidade humanista. E você tem nomes importantes, Lutero, Calvino, Kepler, Rembrandt, Newton, Bach, Handel, todo mundo era cristão, né? Então, por exemplo, como que os cristãos protestantes pintavam? Veja como é diferente do que tinha antes. Aqui é Jan Steen, um dos grandes pintores do barroco holandês. A celebração do nascimento. Então, nós temos uma situação totalmente comum do dia a dia, né? Uma situação comum. Aqui há muito realismo na representação, mas ao mesmo tempo é um realismo cristão. Então, você tem a celebração do nascimento de uma criança, né? Tá aqui o bebê, mas ao mesmo tempo você tem os ovos quebrados, né? Que era um símbolo de como a vida é temporária, né? Na pintura holandesa, e isso era muito usado. Então é aquela coisa assim, vamos celebrar o que está bom, mas vamos lembrar que esse mundo é um vale de lágrimas. Exatamente, apesar do Jan Steen não ser muito piedoso, mas assim, exatamente o conceito de vida cristã que você encontra em Calvino. Quando você lê a verdadeira vida cristã do Calvino, você vai ver isso lá. Então, essa concepção da realidade que celebra a vida temporal, mas sem abusar, e não fica pensando só no mundo espiritual, ela entra na arte do norte da Europa. E aí o renascimento do norte da Europa é bem diferente do renascimento no sul da Europa por causa disso. Então aqui, por exemplo, essa outra pintura do Frans Hals, o retrato de um homem. Aqui ele pintou um sujeito numa situação casual, tipo assim, não está aquele retrato formal, né? Vestiu igual antigamente vestia para tirar foto, né? Sentava nas cadeiras bonitas para tirar foto, não tinha nada disso. Ele pintou um sujeito lá, encostado numa cadeira, com o rosto sem fazer pose nem nada, e sem Photoshop nenhum também, né? Aqui não tem Photoshop, não, as linhas de velhice e tal, as desproporções do rosto, estão todas ali, você vai encontrar isso em Rembrandt, muito em Rembrandt.
Então, o que nós temos aqui? Os particulares estão sendo reconhecidos, mas eles não estão sendo, secularizados. Porque o que acontece? Na pintura no sul da Itália, você não tem somente a pintura da natureza sem a religião. Você tem uma espécie de profanação do natural com os temas pagãos. Isso é bem diferente do que o barroco holandês, que era de influência protestante, vai fazer, né? Então você tem aqui, por exemplo, a noiva judia de Rembrandt, né? Então Rembrandt está pintando a ternura de um casal, né, que acabou de ter núpcias, quer dizer, de se casar, né? Eles vão ter as núpcias, acabaram de se casar, e ele pinta isso claramente, né? A timidez da moça, o carinho do noivo, e é uma coisa sui generis. Assim, você vai comparar com outros pintores, eles ou estavam pintando o rei, ou estavam pintando deuses pagãos, ou estavam pintando santos, ou de repente pintando a natureza, mas aí o Rembrandt vai e pinta uma situação afetiva. Então essa descoberta do mundo concreto, ela explode no norte da Europa, na arte. Mas não só na arte, isso acontece na literatura e acontece na ciência também. Por isso que a Revolução Científica ela explode nos países da Reforma Protestante. Por quê? Não porque a natureza tem autonomia, que foi o que aconteceu a partir do Renascimento italiano, mas é porque existe uma unidade de criação e redenção. Então a criação tem valor. Mas não é necessário negar a fé para afirmar o valor da criação. Então, é uma outra forma de conceber natureza e graça. E aí você tem vários pensadores importantes, né? Ou pintores, né? Vamos ver se eu lembro aqui de tudo isso. É o Dürer, né? Albrecht Dürer, que era um cara da época de Lutero, um pintor fabuloso. Ele, outro que também chegou a pintar, inclusive o Lutero, eu vi o retrato de Lutero que ele fez, é o Lucas Cranach, que ele pintava temas sacros, mas também pintava temas seculares, e tem várias pinturas bonitas sobre a crucificação e tal. E você tem, em vários setores protestantistas, esse aqui é o Henri Dunant, um calvinista que fundou a Cruz Vermelha. Muita gente não sabe disso. Foi um cristão calvinista que fundou a Cruz Vermelha. Esse aqui é o John Wilkins, primeiro secretário da Royal Society, que era também um cristão reformado. Vamos lá. Quem que é esse sujeito aqui? Não lembro. Comênios. O Comênios era o educador, escreveu sobre pedagogia, também era cristão, né, era um cristão devoto. Aqui nós temos o Johannes Kepler. Bach, todo mundo sabe, leu as obras de Lutero 2 vezes inteiras. Era um cristão devoto, Johann Sebastian Bach. Esse aqui é o Martin Bucer, que foi muito importante para escrever as primeiras cartas constitucionais da Suíça, que foram um padrão para o resto da Europa depois. Mas ele foi um dos responsáveis. Ele usava os 10 mandamentos, inclusive, para constituir os direitos fundamentais nas cartas constitucionais, que ele ajudou a fazer. E eu falei já Kepler, Bach, Martin Bucer, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Não lembro esse. Enfim. Acho que esse é Samuel Rutherford. É o cara do Lex Rex. É isso, Lex Rex. É o sujeito que lutou contra o absolutismo na Inglaterra e defendeu que quem manda é a lei e não o rei. Isso também foi muito importante para a mudança política. Então, são só uns exemplos, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, que está lá na Suíça, em Lausanne, né? E é a influência do Martin Bucer. Toda vez que você vê uma imagem da justiça, você pensa no quê? Os olhos vendados, a espada e a balança, não é isso? Isso é um tema que o Schaeffer trata bastante. Esse é um quadro de Paul Roberts, que foi porque lá os 3 poderes na Suíça estão divididos em cidades diferentes, né? E o judiciário está em Lausanne. Então, Paul Roberts pintou esse painel em 1905. A justiça levanta as nações. Só que a justiça aqui, ao invés de ela estar segurando a balança e a espada com os olhos vendados, ela está com os olhos abertos. E o que ela está apontando com a espada? A Bíblia. É uma coisa assim que só tem lá. Por quê? Porque foi a partir das Escrituras que as primeiras leis
que deram no Estado nosso contemporâneo foram feitas e os primeiros direitos humanos começaram a ser reconhecidos. Então, lá na Suíça, onde começou o Estado constitucional moderno, as raízes dele, por influência dos protestantes, eles sabem dessa história. Mas pergunta se o seu professor de história mentiu para você. Aqui nós temos, então, o Burckhardt, que foi um estudioso do Renascimento, e nesse livro, A Cultura do Renascimento na Itália, ele fala claramente que o Renascimento italiano era muito diferente do Renascimento do norte da Europa, que é o Renascimento protestante. Mas o que acontece depois disso? Acontece um outro dualismo, que é o dualismo natureza e liberdade, que é muito importante para a gente se localizar hoje. Vejam só, lembra disso aqui? Particulares e universais. Pela ciência e pela matemática a gente explica os particulares, mas a gente não sabe mais como chegar aos universais, porque a gente rejeitou a fé em Deus. Então, novamente, é aquele problema que Da Vinci colocou. Quer dizer, como é que eu vou sair usando a matemática e a filosofia, como que eu vou construir a imagem do ser humano? O problema que está em jogo é o problema do sentido, então, isso está bem claro. A questão é o significado. A questão é significado. Quando você começa só dos particulares e não tem um ponto de referência absoluto, você não consegue dar significado para o ser humano. Por isso que nos países da Reforma, você tem uma integração da existência, mas nos países do Renascimento, que sofreram influência do Renascimento secular, você tem uma fragmentação total da existência. E a França está incluída aí, porque a França rejeitou a Reforma, né? Os irmãos acho que já devem ter ouvido falar disso. Então, isso gerou, gente, uma contradição no mundo ocidental, que eu chamei de contradição narcísica da modernidade, que é o seguinte: eu preciso dar sentido para a minha existência. E eu vivo num universo que eu não consigo unificar os particulares e dar sentido para esse universo. E eu não quero mais tomar Deus como referência. Então, qual é o ponto de referência para a minha existência? Só tem um agora, quem? Eu mesmo. Não tem outro ponto de referência, né? Então, vejam só. É isso que vai levar a gente para o iluminismo. O homem vai tentar, a partir da autonomia da razão, da autonomia humana, vai tentar dar significado para a sua vida. Mas quanto mais ele faz ciência e filosofia, mais naturalizada fica a imagem do homem. E, ao mesmo tempo, ele quer afirmar a sua liberdade. Mas ele não tem mais valores eternos e universais para fundamentar a liberdade. Não existe uma forma, é o que o Schaeffer diz, para dar estrutura para a liberdade. Então a liberdade vai se tornando uma espécie de libertinagem. Então é isso que acontece um desequilíbrio na cultura ocidental. A ciência diz que eu sou parte da máquina, mas eu quero ser livre. Mas se tudo que existe é a natureza, não existe liberdade, porque você é só uma peça da máquina. Se tudo é uma grande máquina natural e você não transcende o mundo e não veio de Deus e não existem universais, então como você pode afirmar que você é livre? Se não tem Deus para te tornar transcendente, para, por assim dizer, te suspender da natureza e te fazer ser mais do que a natureza, se não existe isso, você é só parte da natureza, então você não é livre, você é um pedaço da máquina. Então veja só, o homem rejeita a Deus para ter liberdade. Cria a ciência moderna para aumentar a sua liberdade. Mas a ciência moderna diz que tudo é máquina e que o homem é máquina também, que não existe liberdade. Ou seja, o mundo moderno tem uma contradição. É a contradição de natureza e liberdade. Desde o Renascimento, o homem quer ser livre e ele tenta se livrar de Deus. Mas a ciência que ele criou, a explicação de mundo que ele criou, o desumaniza. Diz que ele não é nada. Que não existem universais, não existem absolutos e não existe liberdade. Então, esse foi o problema que foi sendo gerado pela modernidade. Aí a gente fala, é uma coisa que vem do Doivert e o Schaeffer traz. É o dualismo do ideal de personalidade e o ideal de ciência natural, que foi se desenvolvendo na modernidade. Por causa do dualismo de natureza e graça, o homem teve uma crise com os universais e ficou tentando chegar aos universais a partir da ciência. Mas quanto mais ciência o homem faz, menos universais ele tem. As ciências não dão os universais, elas não unificam a vida. Mas o homem quer ser livre, ele precisa chegar nesses universais. Então ele vive essa contradição. Quando ele pensa em quem ele é como ser humano, ele sente que ele tem dignidade. Mas quando ele olha para a ciência que ele criou para aumentar a sua liberdade, a ciência diz para ele que ele não tem dignidade.
Então ele ficou preso numa espécie de círculo narcisista. E essa é a condição moderna que o Schaeffer fala, que a gente tem que enfrentar na evangelização, né? Isso é um quadro do Caravaggio que eu gosto muito, é Narciso, né? A gente tem uma palestra no Labri só sobre narcisismo na cultura ocidental. Então o que acontece? Nesse contexto, o homem acha que a razão é autônoma, em primeiro lugar. Ele acredita que, através do progresso científico e cultural, ele vai chegar lá. Sabe aquele negócio que o Da Vinci queria alcançar e não conseguiu? O homem moderno acha que, por meio do progresso da ciência e da tecnologia e da reforma da sociedade, ele vai alcançar esse máximo da dignidade e da emancipação humana. Por isso que o homem moderno é assim, ele confia no quê? Na política e na ciência. São os grandes deuses que vão salvar o homem moderno, é o ideal de progresso. E nós temos a negação dos universais. Aqui nós temos, Descartes, esse é um quadro famoso do Franz Haus. O Descartes é um dos responsáveis por essa mudança racionalista, né? Que o homem estaria no centro de todas as coisas e que o pensamento humano seria suficiente autônomo, seria suficiente para reconstruir o mundo, né? Mas é claro que isso não funcionou bem. O impacto disso no final não foi bom, né? Pascal, inclusive, questionou Descartes por isso. Então vejam só, próximo slide. Nós temos então uma contradição de liberdade e natureza. Dois ideais que não se harmonizam no mundo contemporâneo. Isso vai levar ao quê? Próximo slide. Ao desespero. Aí entra o vídeo que vocês viram no início. É a linha do desespero. O que acontece? O Schaeffer explica que, na modernidade, com o iluminismo, o homem foi aos poucos negando a razão que ele construiu, que ele desenvolveu, para tentar dar sentido para a sua vida. Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, o Rousseau, que afirma a autonomia total do homem, né? O Rousseau era um dos filósofos da liberdade. E essa ideia de liberdade vai avançando, né? Nós temos depois o pensamento kantiano, que também defende a liberdade, mas no pensamento de Kant existe uma dúvida se nós temos realmente acesso ao mundo exterior. Para Kant, as categorias da razão que a gente usa para explicar o mundo, elas não vêm do mundo, elas estão dentro da nossa cabeça. Todo conhecimento é resultado de uma síntese das experiências empíricas com categorias da razão. Então, quando você conhece as coisas, você não conhece, na verdade, o mundo externo, você conhece as coisas que o seu cérebro sintetizou, que o seu cérebro não, sua razão sintetizou. O seu cérebro seria a neurociência moderna, né? Depois disso, nós temos o pensamento de Kant, que nessa mesma linha da autonomia da razão humana, propõe que não existe uma verdade absoluta dentro do tempo, que na verdade a história está mudando por um processo dialético, de tese, antítese e síntese, e nós estamos caminhando para uma verdade que não é uma verdade teórica. A verdade é o processo histórico. Então, Hegel nega que exista verdade absoluta. E o último passo, segundo Schaeffer, é o existencialismo, que ele acha que vem do Kierkegaard. Paul Tillich acha que vem de Schelling. E talvez Paul Tillich esteja certo nesse aspecto. Mas, enfim, o Schaeffer acha que vem de Kierkegaard. O que ele diz na leitura dele? Que com os existencialistas, o homem começou a dizer o seguinte: olha, se você aplicar a razão para dizer explicar o sentido da vida, sabe o que você descobre? Nada. A vida não tem sentido. Mas o homem é livre, então o que você vai fazer? Dá um sentido para a sua vida você mesmo. Mas é você que vai fazer isso, quando você toma uma decisão autêntica. Então isso é o sentido da vida, não existe outro. Não existe um sentido cósmico, não existem leis morais, não existe Deus, não existe nada disso. O universo não tem sentido mesmo, mas existe liberdade. Então esse é o quê? É o que o Schaeffer chama de linha de desespero, porque aí surge uma teologia que fala assim, que é a teologia neortodoxa, ele diz. Olha, mesmo que a ciência diga que o mundo não tem sentido, quando você dá um salto de fé, você experimenta o sentido. Então dê o salto de fé. Então o pessoal começa a propor que você pode ter fé sem ter base racional para ela. O que é isso? É a linha do desespero. Tipo assim, a gente não sabe se Jesus ressuscitou, mas a ressurreição de Jesus é um símbolo da vitória do ser sobre o não ser. É um símbolo da coragem existencial. Então tá bom, você crê, a fé em Jesus é isso.
É coragem existencial. Paul Tillich fala isso. Então, isso o Schaeffer chama de linha de desespero, é o seguinte, é quando o homem desiste de encontrar significado, porque ele tentou pela ciência e pela filosofia e não achou nada. Então, o que ele faz? Ele fica com a ciência e uma filosofia que diz que o mundo não tem sentido, e como que ele compensa a falta de sentido? Com um salto irracional. Em outras palavras, você é um cientista durante a semana, e no final de semana você vai para Sensation. Para você lá ter uma experiência de uma unificação. Você não tem um universal racional, então o que você faz? Você se junta com outras pessoas numa experiência mística e estética para você ter uma sensação de que a vida vale a pena, de que ela tem significado. Então esse é o salto irracional que o Schaeffer fala. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o relativismo, pode puxar esse, seguir em frente, esse slide. Se eu for falar de Marx agora, a gente vai complicar. Mas esse é o ponto que eu queria dizer. Por isso que o Schaeffer, gente, criticava tanto Karl Barth. Vocês lembram disso? Na aula de ontem? Por que o Schaeffer atacava tanto o Barth e o Van Til também? Porque eles achavam que o Barth era um proponente exatamente disso, desse salto irracional, de uma fé que não precisa ter base racional, ela é uma fé na fé. Então o Schaeffer recusava isso, falava, olha, a gente só vai seguir o cristianismo se ele for verdadeiro. E se ele for verdadeiro, ele não é apenas um andar superior, ele explica o mundo de baixo. Se o cristianismo é verdadeiro, ele não se aplica só ao mundo da nossa vida espiritual. Ele se aplica ao mundo temporal, à ciência, à política, a tudo. Se ele não se aplica a essas coisas, então ele não é nada. Então não faz sentido você ter uma vida secular pública e uma vida espiritual subjetiva e manter os dois separados. Aí ele começa a dizer para os crentes americanos, ele começa a falar assim, olha, esse negócio de você tem a mente do homem natural, racional, racionalista, né, secular, para você lidar com as coisas do mundo, mas no coração você crê em Jesus, mesmo sem ter base nenhuma para isso e sem aplicar isso em nada da sua vida concreta. O que o Schaeffer diz sobre isso? Isso é falta de realidade. Esse é o problema. Quando a gente aceita a linha do desespero, a gente começa a pensar que o cristianismo é uma coisa interior e privada, subjetiva, que não tem a ver com o mundo dos particulares, que é o mundo da política, da ciência, da arte, da história e assim por diante. Aí o Schaeffer chegou à seguinte conclusão: a própria igreja foi engolida por esse processo da modernidade. É por isso que os cristãos têm uma vida secular que é baseada em padrões seculares e uma vida espiritual que é a vida da experiência interior com Deus, que não é conectada com a vida secular. E como a gente não tem um pensamento para fazer essa conexão, a gente vive em dois universos. É por isso que a gente vive como um cristão secular durante a semana e no final de semana a gente vai no culto da igreja para ter uma experiência Hillsong. Alguém conhece aqui Hillsong? Eu estou criticando, mas a gente canta algumas músicas do Hillsong lá na nossa igreja, tá? Eu tenho que confessar isso. Mas francamente, vocês já viram um grande show do Hillsong? Já viu no YouTube? Você que não teve coragem de ir lá, porque o pastor não deixou você ir. Você já viu um show do Hillsong no YouTube? Não lembra em alguns aspectos a Sensation? Não lembra? A festa que a gente viu no início? A gente dá o mesmo salto. A vida dentro do tempo não tem significado. A vida na sociedade não tem significado, tem nada a ver com Deus. Então o que a gente faz? A gente vive o melhor possível e dá um salto irracional no final de semana para ter uma experiência com Deus. Uma experiência que não tem nada a ver com a razão, então não tem nada a ver com a cultura. Gente, nós vamos até aqui hoje. Essa é a nossa condição atual. A gente termina nesse slide. Esse é o nosso problema. Nós estamos divididos. É isso que o Schaeffer fala. Nós temos o mundo da razão que não tem significado humano. E a gente tenta sentir que nós somos seres humanos que têm valor com experiências emocionais, com experiências transcendentais. Isso não pode estar certo. Se Deus existe e é real, então Deus não é só para a sua vida privada e subjetiva. Deus é para toda a existência. Ou seja, os particulares da existência só têm significado com Deus. O homem não consegue achar significado porque ele quer achar significado de baixo para cima, não tem jeito. Você tem que encontrar Deus, e aí você descobre quem você é, e aí você descobre o que é o mundo. Então isso vai nos levar para a questão da espiritualidade que a gente vai tratar amanhã. E o que é essa questão?
é a realidade na vida cristã. Como é que a gente supera essa dualidade de um universo temporal sem significado e uma busca de significado por uma experiência mística e racional? Como que a gente pode ter um cristianismo que vença essa divisão? É o nosso tema de amanhã, e obrigado pela longanimidade.